E olha, certamente você aí que está acompanhando a gente na TV Antena 10 já ouviu falar em Allan Kardec, né? Educador, escritor e tradutor francês que, sob o pseudônimo de Kardec, se dedicou à observação e ao estudo dos fenômenos espíritas. Ele, inclusive, é considerado, o pessoal vai até me ajudar aqui, ele é considerado o pai do espiritismo, né, Allan Kardec? Ele codificou o espiritismo. É isso Olha mesmo. aí, gente. E aqui em Teresina, a gente vai receber a peça, né, que é intitulada Allan Kardec, hoje e amanhã, no Teatro 4 de Setembro, hoje às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da noite. Esse espetáculo, gente, é fantástico e tem nada mais, nada menos como diretora dessa peça, a Ana Rosa, que é rainha da dramaturgia brasileira. É, uma atriz que Ela tá é no Guinness. Guinness. Eita, coisa boa. E também vocês, né, Eliane, gente? Que legal. dispensa comentários. A gente está hoje recebendo o Rogério Fabiano, que é produtor e ator, e também a Érica Arantes. Bom, primeiro, boa tarde agora oficialmente. É que eu uso o... Também tem Arantes, mas o nome artístico dela é Érica Colares. Ah, tá certo. Mas vamos falar de Kardec? Vamos falar de Allan Kardec. Bom, primeiro legal. saber como foi que surgiu esse convite para vocês fazerem parte dessa peça. Eu vou dar uma entrada na história toda, depois a Érica conta sobre Sim. o conteúdo do espetáculo. Eu, em 1999, produzi a primeira versão de Allan Kardec, ficou 4 anos em cartaz. E a vida nos faz andar. Em 2011, fiz uma novela com a Érica na Record, Sim. dentre várias que eu fiz na Record, chamada Prova de Amor, depois fizemos Os Mutantes. Menina, e aí, assisti demais. a gente fazia. Fiz também A Terra Prometida, A Luz do Sol, enfim. E aí mostrei o texto do Kardec para a Érica, ela ficou encantada. Estreamos em 2012. São 13 anos rodando o Brasil em turnê por todo o nosso país, com um extremo sucesso. E eu fico muito feliz, porque a gente sente que a gente toca o coração das pessoas, que a gente vai até elas com muito amor. E tendo Ana Rosa, que é uma das maiores atrizes e espírita brasileiras, é muito legal. Agora, a Érica vai contar um pouco da história da peça, mas é importante deixar claro que o nosso espetáculo ele é aberto a qualquer público. Olha, isso aí é legal, viu? É. Qualquer doutrina ele não é religiosa, doutrinário. né? Não, ele não é doutrinário, ele é biográfico. Ele é biográfico. Inclusive, se vocês podem me corrigir, Claro. o Allan Kardec, inclusive, ele já foi ateu, né? Ele Ele era ateu, É. né? Isso. Então, assim, realmente é uma peça que abraça todo mundo. Ela, né? eu tenho um bordão que eu falo assim, ela conta a história de um grande homem que modificou o mundo. Sim. Podia ser Grambel, Santos Dumont, Mozart, enfim. Érica agora vai contar um pouquinho da nossa trama, que vale a pena conferir hoje e amanhã, somente esses 2 dias. Corram, Teatro 4 de Setembro. Muito bom. Pois Conta aí, é, esse Érica. espetáculo eu posso falar que foi um divisor de águas na minha vida, porque Sim. eu estava passando por um momento muito difícil, do desencarne do meu irmão. E aí, então, quando o Rogério chega com esse texto, eu falei, foi um presente, né? Foi um presente. A Ana Rosa, que é uma espírita de carteirinha, me ajudou muito também para conseguir entender todo esse processo do desencarne, né? Então, o que acontece com o espetáculo? O espetáculo, ele conta a história do Allan Kardec desde o nascimento até o desencarne dele. Desde que ele era Hippolyte Léon Denis Rivai, De batismo. que é o nome dele, né, o nome oficial dele, que ele traduz os livros, que ele trabalha com Pestalozzi, conta toda a história. Fala 6 línguas, né? Isso a gente ainda não tem muito... Certeza, várias por aí, línguas. mas ele falava várias línguas, até porque ele estudou na Suíça, ele nasceu na França, mas estudou na Suíça, quer dizer, na Suíça já leva para você falar várias línguas. E então, eu faço a Amélie Boudet, eu faço a mulher do Allan Kardec, que também para mim é muito interessante, porque os dois não tiveram filhos, né? Eles tinham uma filha que era adotada e essa filha, ela desencarnou também. E então, todas as pessoas do espiritismo, eu considero filhos de Allan Kardec e Amélie Boudet. Entendeu? Legal, né, gente? E o espetáculo ele conta com 75 figurinos. É belíssimo. São 5 atores coringando com 20 personagens. Então ele é muito dinâmico. Nossa, ele sai. que legal. Tem humor, não é? Tem humor, tem comédia, Tem tem emoção, romance. tem romance. Ana Rosa foi muito feliz na direção. O texto é sensacional. É um texto brasileiro, o autor. E é um texto. Muito comovente. Ele tem uma dramaturgia Muito cinematográfica. Ele vai e volta. Então ele vai desde a o peça Kardec se passa era em 3 druida, planos, né? em Como se fossem 3 planos, épocas. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Se passa em que período do ano? Na verdade é o seguinte, um estágio da vida do Allan Kardec, há muitos séculos atrás, ele foi um guerreiro celta
que tinha o nome de Allan Kardec. Aí temos isso acontece, a peça mostra, pincela esse movimento de tempo. O tempo real, que é o enterro dele, que seria o dia de hoje, e aquilo acontecendo no sepultamento. E 80% do espetáculo, desde a hora do batizado dele até a morte dele, aos 64 anos de idade. Eu sou o único que não troca de personagem, troca de figurino, mas sempre com Allan Kardec. E tenho a responsabilidade de fazê-lo dos 14 anos aos 64. Mas aí entra, Hídria, uma coisa que a gente sempre fala, o teatro é a única arte viva e aquele momento é único. O que a gente vai viver hoje aqui em Teresina, desculpa, é que eu moro em São Paulo. Com vocês, hoje e amanhã... E vocês estão rodando o Brasil todo. No Brasil todo. Então, o que a gente vai viver ali, aquele momento nunca vai se repetir. Sim. E ele é uma contação de história. Isso é muito legal. O teatro tem o poder de você quebrar a quarta parede, como a gente chama, quando se comunica com o público. Você pode falar, contar uma história sem o compromisso que a televisão tem de caracterizar você com sobrancelha, barba, essas coisas. O teatro é lúdico. Então, eu entro fazendo ele aos 14 anos e na emoção e na contação dessa história, ele vai até os 64, quando ele desencarna, né? Sim. Mas eu juro que eu tô curiosa pra te ver com 14 anos no teatro. Olha, eu acho que você vai ter que ser bem lúdica. Sim. Não, mas com toda certeza... Mas olha, as pessoas que vão, isso eu falo é garantido. Ninguém se arrepende de ter ido ver. Sabe o que acontece? Uma coisa, a Érica vai falar um pouquinho. As pessoas estão em busca de algum amparo para sua fé. Hoje em dia o mundo é muito rápido, a internet fez com que a gente tivesse uma vida muito intensa. Então você precisa de paz interior. E eu vejo, a gente às vezes sai no final para conversar com o público, as pessoas agradecendo. Não é que você vai virar espírita, mas você encontrou ali, que é uma história real, aquilo tudo existiu. Isso é comprovado historicamente. E aquele homem era um professor de magnetismo, o Allan Kardec, né? O Hippolyte ainda, antes de se tornar o Kardec. E o magnetismo é uma ciência. E ele foi um grande cientista antes de ser o codificador da doutrina. Né? O que eu acho interessante, como é que ele codificou a doutrina, né? Ele mandou várias cartas para várias cidades da França e vários locais da Europa, né? Inclusive até na América do Norte, América do Sul. Ele fazendo algumas perguntas, e essas perguntas eram exatamente as mesmas. Naquela época não tinha WhatsApp, não era carta. E as respostas também, né? Respostas. Ela quis dizer, as perguntas que ele fazia... as respostas eram exatamente as mesmas. Sim. De assim, vamos milhão. Supor, lá da Alemanha como, sei lá, de Portugal, entendeu? Sim, era uma... Então, isso, cientificamente, você falando de ciência, é uma comprovação científica. E é muito ligado também ao magnetismo, que a gente não precisa dar aula aqui, que nem a gente sabe. Mas o Kardec, ele montou o Livro dos Espíritos, que seria o livro que codifica a doutrina, através desse mecanismo que a Érica falou. Ele fazia perguntas que ele recebia da espiritualidade e mandava para N lugares. As respostas vinham iguais. E aí ele considerava essas prontas para o livro. Sim. São mais de 1000, pelo menos mais de 1000 no livro inicial, que é o livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas. É um questionamento. Eu tô ansiosa, viu, gente? Hoje, 8 horas da noite, amanhã, 7 horas, lá no Teatro 4 de Setembro, estarei lá, viu, meninos? Agora, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que tá super divertido, super legal, adorando conhecer vocês. E bom, você é ótimo. Qual é a mensagem, assim, final, na opinião de vocês, que essa peça, de fato, tem? Para as pessoas que vão acompanhar. A nossa diretora, Ana Rosa, ela fala, esse espetáculo pode mudar a sua vida. Eita. E eu acredito nisso. Você acredita? Eu acho transformador esse espetáculo. Sim. Nosso querido Antoniel. O Antoniel Ribeiro tá Antoniel ali, ó. Ribeiro é nosso produtor local, queridíssimo. Maravilhoso. Merecidamente competente. Tem um ingresso solidário, que é mais barato. E se você levar um alimento não perecível, paga mais em conta. Isso, e a gente fica super feliz que está podendo ajudar. Esses alimentos vão para centros espíritas que vão para Para terminar, Hídria, muitas pessoas vão e depois vêm nos agradecer pelo espetáculo. E isso, nós somos artistas, né? Nós temos aproximadamente o mesmo tempo de carreira, 45 anos no ofício. São muitos anos dedicados à arte brasileira, tanto no teatro quanto na televisão. E 14 anos fazendo esse espetáculo, as pessoas falam, como é que vocês aguentam? Cada dia é um prazer. A energia que vem com a troca com a plateia é tão grande. E vocês hoje e amanhã, Teresina,
Até já. A resposta que a gente recebe é muito interessante, sabe? Vai perder, Pessoas- gente? Não pessoas vai. que falam, Não, pelo amor de Deus, você não vai perder não, viu? E tem que correr, porque o Antoniel já tava falando ali nos Ó, bastidores. o Idri, ingresso ó, tá correndo. tem bem pouquinho ingresso. Aí Amém. Então, Amém. É tão difícil fazer teatro no Brasil, gente. Vamos lá Compra prestigiar. Obrigado pelo espaço, um beijo grande e parabéns Você pelo tem uma sucesso. energia maravilhosa. oh, que bom, fico muito feliz. Amanhã ela tá lá na plateia, né? Estarei lá, viu? Ah, oba. Assistindo vocês. Obrigado, viu? Sem dúvida nenhuma, e amando esse espetáculo, porque só em ouvir vocês falando, a gente já fica morrendo de vontade. Oh, meu Deus. E imagina estando lá, né? Vai ser bom. Deve ter muita emoção envolvida, Com né? certeza. Sem dúvida nenhuma. Gente, muito Obrigado. obrigada, viu? Foi um prazer conhecê-los. tarde, gente. Vocês são maravilhosos.